Olá, esta é a quarta aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. O tema será matriz, né? E a gente já está encerrando esse tema, e só vamos exercitar alguns exercícios que tem aí na apostila. Vamos continuar vendo a parte de operações, e a operação nova que a gente vai ver vai ser a multiplicação de matriz e também, né, dois exercícios que estão na página 10 e na página 11 do caderno São Paulo Faz Escola, tem a ver com a representação da matriz no plano cartesiano. O plano cartesiano, para quem não lembra, né, seria uma representação gráfica, né, que onde eu tenho o eixo de coordenada de x e o eixo de ordenada de y, né, x e y, aí cada ponto marcado nesse plano tem um valor correspondente no x e no y. Ou seja, vai ser pornográfico com PowerPoint, né? Aí a gente vai analisar essa situação. Só da critério das avaliações, né? A multiplicação não está caindo no Enem, né? Teve só uma questão, se eu não tiver ruim de memória, de 2014, que caiu sobre as operações de matriz, né? Depois de 2018, 2019 voltou a cair, mas não caiu a operação de matriz, mas na AP vai cair, que não é a única preocupação, não é o Enem. E a representação no plano cartesiano faz um tempo que não cai, né? Mas como são provas novas na AP, né? Provavelmente pode ser que caia. Tem dois exercícios aí sobre isso. Não é muito difícil não, tá? É bem tranquilinho de fazer, né? E aí a parte de multiplicação de matriz é um pouquinho complicado no começo, quando está aprendendo para fazer, mas depois que pega o jeito vai embora, né? E aí tem a situação que já vai preparando a gente para o próximo tema, né? Que é os sistemas lineares, que aí sim aí esse tema cai tanto no Enem quanto na ETEC e vestibulares afora aí também, inclusive na prova da AP, certo? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um exemplo da multiplicação de matriz, não está na apostila, né? Aí eu vou fazer esse exemplo para entender como é que faz, porque na apostila já pede para fazer os cálculos, né? Então eu preparei um exemplo da AP 2015, que caiu essa questão, e aí a gente vai tentar entender como multiplicar as matrizes e depois a gente faz 3 exercícios do caderno São Paulo Faz Escola. Então, o exercício que eu peguei foi esse do número 2 da AP 2015. Tinha uma situação de campeonato que geralmente nos livros didáticos, né, não sei se vocês pegaram o livro didático aí e tal, geralmente é um exemplo de tabela de campeonato que usa para explicar a ideia de multiplicação de matriz. Então, esse daí era de 2015. Vou ler, a gente faz as considerações aí. Ao final das rodadas do Campeonato Brasileiro de 2014 de futebol, foram obtidos os seguintes resultados para os 4 primeiros colocados no campeonato, conforme ilustra a tabela a seguir. Então, nessa tabela, ela não tem a pontuação de cada time. Já foi preparado, exercício preparado para ensinar a ideia de multiplicação de matriz, né? Então, ele tem o número de vitórias, empates e derrotas de cada time aí do primeiro ao quarto colocado, certo? Bom, aí a segunda parte, olha lá, a pontuação de cada equipe segue o seguinte, os critérios da tabela a seguir. Então, no futebol, acho que todo mundo, a maioria deve saber isso aí, né? A vitória vale 3 pontos, o empate um ponto só e derrota 0. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber a pontuação final de cada equipe de acordo com os dados apresentados acima, pode ser expressa pela matriz. Então, assim, teria várias maneiras de resolver isso daí, né? Mas como ele quer a situação de matriz, então a gente vai aplicar a ideia, o conceito de matriz. Então, o que eu fiz aqui nessa parte, né? Eu vou representar só a pontuação, né, o desempenho de cada time, vitórias, empates e derrotas, né? Então daria uma matriz de 4x3, só fiz o recorte, né, igual a gente viu nas outras da tabela, só da parte da matriz, e a pontuação do futebol, né, que é uma matriz 3x1, 3 linhas e uma coluna, no caso do desempenho 4x3, 4 linhas e 3 colunas. Então aí a gente tem que fazer o quê? Se ele obteve o primeiro time, no caso o Cruzeiro,
obteve 24 vitórias e cada vitória vale 3 pontos, que cálculo que nós teríamos que fazer para dar a pontuação dele? Obviamente, 24 vezes 3, não é isso? E aí o que acontece? Cada pontuação que a gente for calculando, de vitória, empates, derrotas, a gente tem que fazer uma soma, né? Então eu vou calcular os pontos de vitórias, mais os pontos de empate, mais os pontos da derrota, né? Então a cada linha que a gente for multiplicando, a gente vai fazendo a soma. Então, para entender, eu coloquei assim, ó, né? Coloquei a representação da matriz A, que representa o desempenho de cada time, 4 por 3. A representação da matriz B, que é a pontuação, 3 por 1. E aí o que nós vamos ter que observar? Se quiser montar assim, quando você for fazer os cálculos, pode montar, tá? Faz o passo a passo, porque o cálculo é difícil, o mais difícil é entender a ideia. O que nós temos que observar primeiro? O tipo da matriz que vai dar é 4 por 1, tá? Como que eu cheguei nisso daí? Ó, primeiro a gente vai observar isso aqui, ó. O número de linhas e o número de colunas da matriz é igual? Só é possível fazer a multiplicação se elas forem iguais, tá? Porque ali nós vamos ter que multiplicar linhas por colunas, ou seja, eu vou fazer 24 vezes 3, 8 vezes 1, que é cada empate vale um ponto, né? E 6 vezes 0, certo? Que é o número de derrotas que ele tem lá. Então, primeiro eu vou ter que observar se o número de linhas e colunas é igual. Se não for igual, não dá para multiplicar. E no caso da adição e da subtração, eu preciso ter matrizes iguais, né? Por exemplo, se for 4 por 4, tem que ter uma outra matriz de 4 por 4. Na multiplicação não precisa, tá? Não precisa ser igual, mas tem umas que dá para fazer e tem outras que não dá para operar, tá? E aí como é que eu cheguei naquela matriz AB, que é a representação da multiplicação da matriz, tá? A matriz A, a matriz B, a gente já viu a representação por letra maiúscula, né? A B seria a multiplicação delas duas. O 4 é a primeira informação que sobrou, fora esses números que são iguais, né? Porque se não for igual não dá para multiplicar. Então o 4 é o número de linhas da primeira matriz, não é? Então sobrou 4 linhas. E o 1 é o número de colunas, né? Então o que a gente faz quando a gente for multiplicar a matriz? A gente observa primeiro se o número de linhas e o número de colunas é igual, né? Colunas e linhas, na verdade, né? Observando esses números, no caso 3 e 3 é igual, o que sobrou vai ser a ordem da matriz quando foi efetuada a multiplicação. Ou seja, olhei lá, 4 por 3, 4 linhas e 3 colunas. Então a matriz A tem 3 colunas. A matriz B tem 3 linhas, 3 por 1, não é? Então, tirando esses dois números que são iguais, sobrou 4 linhas da primeira e uma linha da segunda. Ou seja, a matriz, depois que é efetuada a multiplicação, vai ser uma matriz do tipo 4 por 1. Feito isso, feito a ordem da matriz, o que nós vamos fazer? Eu escrevi a forma genérica, aí a gente vai entender por que faz a multiplicação executando linha por coluna, tá? Então eu fiz a forma genérica, né, que a gente já viu aí algumas vezes, A1, primeira linha, primeira coluna, 2, 1, segunda linha e primeira coluna, 3, 1, terceira linha e primeira coluna, e 4, 1, quarta linha e primeira coluna, certo? Então o que nós vamos fazer? Ó? A1, 1. O que significa isso? Primeira linha e primeira coluna, não é isso? Então, na multiplicação, nós vamos fazer o que? Eu montei aí, se vocês acharem difícil, vocês podem perguntar lá, eu tento arrumar outro meio, né? Como são 24 vitórias e cada vitória vale 3 pontos, então eu estou fazendo a multiplicação da primeira linha para a primeira coluna. Então, vai ficar 24 vezes 3, que é a primeira linha e a primeira coluna, né? Depois eu tenho 8 vezes 1, que é a quantidade de pontos que ele fez no empate, né? Então, cada empate vale 1. E 6 vezes 0. Então, eu fiz a primeira linha que multiplica a primeira coluna, certo? Então, aí vou resolver as multiplicações. Onde tem 0, né? Quando eu multiplico por 0, elimina, né? Não preciso aí, no caso, eu tenho que somar, porque é a pontuação. Tem que dar a pontuação do time aí, né? Então, eu somando com 0 não precisa fazer. Então, vai ficar 23 vezes, ou 24 vezes 3 e 8 vezes 1. 24 vezes 3 dá 72, né? 8 vezes 1 dá 8. Então, somando 72 mais 8 é igual a 80. Então, significa o quê? Que o primeiro time, né,
lá o Cruzeiro, ele tem 80 pontos, certo? Agora o A21, o que significa A21? Segunda linha e primeira coluna. Por isso que a gente precisa observar, né? Se o número de linhas e colunas é igual nas duas matrizes, senão não dá para fazer a multiplicação, vai faltar elementos, né? Então agora o segundo time tem 20 vitórias. Então cada vitória vale 3 pontos, então fez 20 vezes 3, né? Do empate são 10, 10 vezes 1. E derrotas 8 vezes 0, certo? Vou eliminar onde tem 0, geralmente alguma ou outra tem 0, então já elimina, né? Para ficar mais fácil. Aí ficou 20 vezes 3, que são 20 vitórias, cada vitória vale 3 pontos, mais a pontuação do empate, né? 10 vezes 1. Então 20 vezes 3 dá 60, 10 vezes 1 dá 10, somando os dois, então dá 70 pontos, né? Então o segundo time obteve 70 pontos. Agora o terceiro. Então aí o que é agora? Terceira linha e primeira coluna. Então a terceira linha da primeira matriz, a matriz A, né, é 21, 6 e 11. Então fiz lá 21 vezes 3, 6 vezes 1 e 11 vezes 0. Eu vou tirar o do 0 aqui, né, para não ter muito problema. 21 vezes 3 dá 63, né? E 6 vezes 1 dá 6. Somando os dois, né? Então aí a terceira linha, a primeira coluna, vai dar 69 pontos. Ou seja, o terceiro time tem 69 pontos. E o último elemento aí dessa matriz, o A41, quarta linha e primeira coluna, né? Então vai ficar 19 vezes 3, que é a pontuação de vitória, 12 vezes 1, que é a pontuação de empate, e 7 vezes 0, que é a pontuação de derrota, né? Multiplicando por 0 dá 0, então vai ficar 19 vezes 3, né? E 12 vezes 1. 19 vezes 3 dá 57, 12 vezes 1 dá 12, somando os dois vai dar igual a 69. Ou seja, o primeiro time 80 pontos, o segundo time 70, o terceiro time 69 e o quarto time também 69 pontos, certo? Então, a matriz que corresponde isso daí vai ser a matriz A aí, que eu já selecionei aí, né? Que representa os elementos aí. É um pouquinho difícil no começo para aprender, né? Mas treinando aí, né? Matemática é treino e tal, aí tem que fazer alguns exercícios para poder ver. Mas aí, basicamente é isso. A gente multiplica linha por coluna e vai somando todos os resultados. A ideia é essa daí, tá? Agora nós vamos fazer dois exercícios que tem a ver com a representação da matriz no plano chamado plano cartesiano. Tá? Então tem um objeto chamado de polinômio, poli é que tem muitos lados, né? Esse daí tem 4 lados, né? E aí, aí ele pede para a gente fazer o que lá? Ó, os dois polígonos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, os mesmos ângulos e tal. E podemos considerar o polinômio EFGH, que é as letras que estão fazendo lá o polinômio, né? E aí o que acontece aí? Ele pede para a gente fazer o que, né? Calcular a translação. O que é a translação? Translação, né? Tem a ver um pouquinho com geografia. É o movimento, né, que ele fez. Tá? Então ele foi para a horizontal e depois subiu um pouco, né? Foi para a vertical, certo? Então foi obtido por duas movimentações do polinômio ADC, ABCD, né? Então o que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos primeiro marcar os pontos, as coordenadas dos pontos. Eu vou fazer do primeiro polinômio e aí vocês vão tentar fazer do segundo. O polinômio que eu vou fazer é o A, B, C e D, tá? Então nós vamos marcar os pontos aqui, ó. Então e aí observar qual foi a movimentação que ele fez, né? Aqui o ponto A, tá vendo que eu marquei? Como que a gente lê a coordenada desse ponto? X e Y ou Y e X? Uma ordem alfabética, qual letra que veio primeiro? O X, né? E depois o Y. Então, quando a gente observar os pontos no gráfico, nós vamos olhar primeiro qual é a medida dele, a posição dele em relação ao eixo de X e qual é a posição dele em relação ao eixo de Y, né? Então, ponto A é 1
e 1. Então a gente não é 1,1, tá? É 1 e 1. 1 para x e 1 para y, certo? Essa é a coordenada dele. O segundo ponto, o ponto B, que está aí, ó, tá vendo? Eu fiz aí a linha mais ou menos, vocês podem fazer na apostila de vocês também. 1 para x e 3 para y. Então, o ponto B, a coordenada dele é 1 e 3. 1 para x e 3 para y. O ponto C, tá vendo? No gráfico aí, vai ser 3 e 1, certo? 3 para y e 1 para... não, 3 para x e 1 para y, né? E o ponto D, ele está bem em cima do 2 ali, né? Então é 2 para x e 0 para y, tá? Então a gente tem que olhar, né? O chamado plano cartesiano é isso, é a coordenada de x e y, certo? Então tá marcado os pontos, o que vocês vão fazer? No polígono que está lá do lado lá, você vai marcar as coordenadas, né? É bom fazer por ordem alfabética, tá? Aqui na hora da representação, olhando lá as partes que eu grifei, tá lá em ordem alfabética. Primeiro o E, depois o F, o G e tal, para não se enroscar na hora de fazer o exercício, a parte posterior do exercício. Bom, então o que nós vamos fazer agora, né? Vamos responder as perguntas que tem aqui, ó. Quantas unidades na horizontal e na vertical do polinômio ABCD devem ser deslocadas para que, ao final, coincida com o polinômio IFGH. Então, olhando aqui, ó, né, eu vou olhar pelo ponto D. Tá, ó. Olhando pelo ponto D, ele está correspondente ao ponto H, certo? Então, para a horizontal, então está no 2, o ponto H, olhando o eixo de x, vai para o 7. Ou seja, de 2 a 7, tem que andar quantos pontos aí? 5 pontos, né? 5, ele usou a palavra unidade, né? Então, nós vamos colocar 5 unidades na horizontal. Na vertical, pegando do 7, né? Agora a gente tem que olhar o eixo do y. O ponto D, né? Ele está no 0, certo? Se a gente olhar o ponto H, ele subiu 2 unidades, tá vendo? Se você olhar, ele está bem na linha do 2. Ou seja, são 5 unidades no horizontal, para a direita, né? Então, do 2 até o 7, e do 0 até o 2. Então, vai do 0 até o 2, 2 unidades, né? Ou seja, como que fica, então, isso daí, né? Então, vai ser 5 unidades para o horizontal e 2 unidades na vertical, certo? Então, foi movimentado para... O primeiro movimento de translação foi para a direita, né? E depois subiu 2 unidades, né? Eu mantive a ordem que ele colocou, né? Porque ele colocou primeiro para observar o horizontal e depois o vertical, então a gente fez dessa maneira, certo? Bom, o segundo, o B. O B ele pede para representar uma matriz A, 4 por 2, 4 linhas e 2 colunas, que tem a ver com as coordenadas dos vértices. Vértice, para quem não lembra, é a mesma coisa que o ponto. Os pontos A, B, C e D, tá? Aí ele fala lá, de maneira que cada linha da matriz contém a coordenada do eixo de x com a abscissa é a coordenada, né, do eixo de x, tá? E na primeira coluna e a ordenada na segunda coluna, ou seja, o eixo de y, né? Então, olhando lá os pontos, o A, o B, o C, o D, né? Olhando lá igual a gente marcou, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, olha lá. Né? Então, vou começar com A, com B, com C, com D, né? Então, o ponto A é 1 e 1, o ponto B 1 e 3, o ponto C 3 e 1, o ponto D 2 e 0. Ou seja, a matriz vai ficar dessa maneira, tá vendo? Então, primeiro as coordenadas do eixo de x e segundo as coordenadas do eixo de y, né? 1 e 1, 1 e 3, 3 e 1, 2 e 0, certo? Então, aí o que eu decidi fazer? O C, vocês vão tentar fazer a mesma coisa, só que ele chamou de matriz B e vai ter que representar o polinômio, polígono EFG. Então é o segundo EFGH, é o segundo desenho que tem lá, você vai marcar os pontos e vai escrever a matriz, certo? 4 por 2. E aí a D é para fazer uma operação de soma, é bom que a gente dê uma lembrada na operação de soma, né?
escrever a matriz C, 4 por 2, A mais C igual a B. Então, a matriz A está ali, né? A gente já fez. A matriz C a gente tem que responder, que é o que ele quer descobrir. E a matriz B vocês vão responder pela resolução do item C, né? Então, eu deixei mais ou menos indicado para vocês colocarem aí. Então, a matriz A eu fiz, né? Usando o conceito que ele deu lá, observando os pontos. A matriz C, como eu não sei, representei por letras, de A até H, né? E a matriz B vocês vão fazer pela leitura dos pontos do polígono EFGH. Então, aí, fazendo ela, você vai colocar, né, do lado lá. Vamos supor que o primeiro número seja 2, tá? Então, é bem facinho de fazer, porque vai ser 1 mais A igual a 2, né? 1 mais A igual a 2, ou seja, que o número que eu somo com 1 e que vai dar 2, né? Então, aí o A é igual a 1, certo? Se a segunda posição, que tem a ver com a letra B, vamos supor que fosse 5. Então, ficaria 1 mais B igual a 5. Que número que eu somo com 1 e que vai dar 5? B igual a 4, né? Então, aí vocês precisam montar e precisam descobrir qual é essa matriz C que eu representei por essas letras aí. Tem um pouco a ver com o que a gente estava fazendo, né? Nas atividades anteriores, certo? Bom, aí a atividade 10, ele pede para a gente fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, ele deu 3 triângulos, deu lá os pontos. Toma cuidado agora que tem alguns que tem pontos negativos, né? Por exemplo, os 2 triângulos, o DIF, né? Que é o triângulo laranja, e o triângulo lilás, o triângulo GHI, estou falando em ordem alfabética, tá? Ele tem uma parte do triângulo, tá na parte negativa, então tem que colocar o menos lá na hora de fazer, hein? E aí o que ele pede para fazer? Mais ou menos a mesma coisa, então vou deixar isso aí para vocês terminarem, né? Tá lá, quantas linhas na horizontal e na vertical o triângulo ABC deslocou para chegar no triângulo DEF. Então é bom você pegar um ponto, por exemplo, qualquer um dos pontos aí e ver qual que está parecido, né? Que aí você vê quanto que foi primeiro para horizontal e depois para vertical, tá? Na B é a mesma coisa, só que ele quer saber em relação ao triângulo DIF e para o triângulo GHI é a mesma coisa. E o último triângulo que ele quer, para saber o deslocamento, são 3, né? Então, aí do triângulo ABC para o triângulo GHI, certo? Então, vai contar a movimentação que ele fez, tá? Na D, ele pede para fazer o quê? Representar a matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, de maneira que contenha os pontos, né? Então, é a mesma coisa, tá? Do que a gente fez na atividade 9, só que agora ele quer saber do triângulo. Então, o triângulo AB, você vai marcar e vai escrever com uma matriz M, né? Então, a M, então, olha, primeiro ponto, primeiro a coordenada de X, depois de Y, né? A matriz que ele chamou de N vai ser o segundo triângulo, o D e F, cuidado com a ordem, né? Faz em ordem alfabética. E o último triângulo, o triângulo GHI, que vai representar a matriz P. Então, você vai escrever as 3 matrizes referentes aos 3 triângulos, olhando os pontos primeiro pela coordenada de X e depois a coordenada de Y, tá? E, basicamente, ele pede a mesma coisa que pediu no exercício anterior, né? Então, a gente tem que achar a matriz Q, que tem a ver com o quê? Com M. O M a gente vai olhar pelo triângulo ABC, que está lá em cima, e o N pelo triângulo D e F, né? Então, você vai escrever as matrizes e vai achar qual dessa matriz que está faltando. Se quiser fazer igual eu fiz representando pelas letras, pode representar, né? São 6 elementos, né? Então, você pode usar A, B, C, D, E e F, né? Se quiser fazer assim. Se não, pode fazer direto de cabeça, dá para fazer, tá? A R é a mesma coisa, a matriz N é dada pelo triângulo D e F, e a matriz P é dada pelo triângulo GHI. E a última matriz aí que tem que escrever, a matriz T, que está faltando aí, o triângulo M, a matriz M é representada pelo triângulo ABC, e a matriz P pelo triângulo GHI, tá? Então tem que escrever as matrizes que estão faltando para que a soma seja satisfeita aí
de acordo com o que ele pediu, certo? Bom, e aí a última atividade de hoje é para efetuar as operações, se possível, né? Então tá lá, ó, se possível calcule. Então significa o quê? Que tem uma aí que não vai dar para fazer, ou duas, ou três, vai, porque não vai dar para fazer. Então ele deu a matriz A, que é 2 por 2, matriz B 2 por 2 também, matriz C 2 por 3, a matriz D 3 por 3 e a matriz Z 3 por 3. Geralmente o máximo que cai aí é do tipo E e D aí, né? Que é uma matriz 3 por 3. Geralmente é isso aí, tá? Não foge muito desses temas aí não. Bom, então aí eu vou montar e vou deixar para vocês poderem fazer. Tem a aula lá no começo, no começo dessa aula, explicando como é que faz a multiplicação. Então a gente vai montar e vamos ver aí se é possível fazer. Então, na alternativa A, né, no item A, ele quer que faça o quê? Quer que faça AB. Então, a gente vai pegar a matriz A e multiplicar pela B menos a matriz B por A. Então, montando, ficaria algo mais ou menos assim, tá vendo? E aí, o que você vai fazer? Primeiro resolve a multiplicação para depois fazer a subtração, tá? Lembrando que a multiplicação de matriz a gente faz linha por coluna, ou seja, para começar aí, a AB, você vai fazer 2 que multiplica 0 e 0 por 2. Então, linha por coluna. Primeira linha, primeira coluna, certo? Depois faz, aí depende do jeito que vocês montarem aí, mas seria primeira linha, segunda coluna. Ou seja, eu vou ter que fazer 2 vezes 4 e 0 vezes menos 8. Aí vai somando os resultados, igual o exercício lá do ponto que a gente fez, certo? Da pontuação do time de futebol. O item B é para a gente fazer a multiplicação da matriz C por 2 e depois resolver menos a matriz D. Eu já coloquei aqui que não é possível fazer essa operação. Vou voltar aqui rapidinho só para a gente observar a ordem, né? Como tem que fazer a subtração, então a matriz C é o que? Ela tem duas linhas, 3 colunas, ou seja, 2 por 3, e a matriz D 3 por 3. Ou seja, para fazer a adição e subtração, eu preciso ter uma matriz com a mesma ordem, né? Então, não é possível fazer a multiplicação, vai faltar elementos aí, tá? Então, essa daí não precisa fazer, não. E a matriz, o último item, o C, tem que fazer D elevado a 2, ou seja, a matriz D elevado à segunda potência, menos D vezes Z. Então toma cuidado com esse D elevado a 2, né? Como é que a gente faz? 3 elevado a 2, a gente faz 3 vezes 3, não é? Então a matriz D elevado a 2, a gente vai ter que multiplicar ela por ela mesma, tá? Então aí a primeira parte é a construção, né, do D elevado a 2. Então a matriz D, ela está repetida duas vezes. E depois tem que fazer a multiplicação da matriz D vezes a matriz E, tá? Então repara que tem bastante zero, né? Então dá para cancelar algumas coisas. Toma cuidado com os sinais, né? Então, por exemplo, fazendo a primeira linha e a primeira coluna da primeira parte do cálculo. Então a primeira linha da matriz D é menos 6, 4 e 0, certo? A primeira coluna da matriz D também, que tem que fazer ela elevada ao quadrado, é 6, menos 6, 1 e menos 6, certo? Então tem que fazer 6 que multiplica 6, 6 negativo multiplica 6 negativo, cuidado para não errar o sinal, hein? E 4 vezes 1 e depois 0 vezes o menos 6. Lembrando que a gente faz linha por coluna, né? Multiplicação de matriz. Soma todos os resultados, dá uma posição aí, né? No caso aí, vai dar um pouquinho de trabalho para vocês fazerem, né? São 9 cálculos da primeira, 9 cálculos da segunda, depois vai ter que fazer um menos o outro. Então, onde tiver zero, já vai eliminando, né? Que aí vai ajudando vocês a fazerem, tá? Não vai dar para fazer na apostila, porque não tem muito espaço, né? Vai ter que fazer no caderno. Aí vocês marquem lá a resposta na apostila. Se quiser tirar foto só do resultado, não tem problema não, tá bom? Então faz esses daí, qualquer dúvida pode perguntar. E aí a gente vai fazendo essa parte, né? É um pouquinho complicadinho aí a parte da multiplicação. Presta atenção para não ter problema aí, tá bom? Aí na próxima aula a gente vai fazer mais alguns exercícios de multiplicação. E tem bastante exercícios aqui, mais de multiplicação para a gente treinar,
né, essa ideia. Então, provavelmente vai cair bastante exercícios de multiplicação de matriz, né? Então, termina esses daí. Aí depois, hoje é segunda, né? Na quinta-feira a gente posta mais uma aula com a continuação, tá bom? Um abraço a todos. Até quinta-feira. Tchau, tchau.